As portas fecharam com um estrondo e as sombras densaram nas chaves. Mas não foi só o barulho do metal contra a grade que me sacudiu. Foi a voz firme e grossa de um velho sério maninguês. Existem portas que, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas. E não falo das de ferro e aço que trancam corpos neste inferno particular. Falo de uma outra espécie de porta, uma que se abre na mente, no fundo da alma. Naquele dia, na cela 7, eu abri uma delas, e o que encontrei lá, o que fui forçado a fazer, me prenderia muito mais do que qualquer sentença já prendeu um detento. Eu sou um agente penitenciário. Há anos, meu trabalho é ser um muro entre a escuridão e o pouco de luz que ainda resta lá fora. Mas naquela noite, o muro ruiu. Eu me vi de frente com um abismo, um trato com o impensável. E o preço a pagar não era em dinheiro ou favores, era em pedaços de quem eu costumava ser. Esta não é uma história de heroísmo, de bravura em meio ao caos. Não. Esta é a história de um homem que, para salvar vidas inocentes, teve que apertar a mão do próprio diabo. E essa mão, uma vez tocada, jamais te abandona. Ela se torna um elo, uma corrente invisível que te arrasta para um lugar onde a linha entre o certo e o errado, o bem e o mal, simplesmente deixa de existir. Prepare-se, pois o que vou revelar é o lado mais sombrio da minha vida atrás das grades. O dia em que eu salvei vidas, mas condenei a minha própria paz. A firme e tipo voz de um velho sério humano. Eu sou agente penitenciário. Mas antes de vestir esse uniforme, antes de sentir o peso das chaves na cintura e o cheiro de desinfetante misturado com medo, eu era apenas um homem com um ideal. Eu acreditava em lei, ordem e justiça. Acreditava que a linha entre o certo e o errado era sólida, inquebrável. Que meu dever era manter os monstros trancados, longe de qualquer inocente. Por mais de uma década, eu caminhei por esses corredores, testemunhando o pior da humanidade, mas sempre me mantendo do lado de cá, da moralidade. Naquele dia, porém, tudo mudou. A linha que eu pensava ser inquebrável se desfez diante dos meus olhos. Não era mais sobre prender o mal, mas sim sobre negociar com ele. Não era sobre proteger a sociedade lá fora, mas sim sobre salvar quem estava sob minha guarda. Mesmo que isso significasse sujar as mãos com algo que eu jamais imaginei tocar. A decisão que eu fui forçado a tomar não foi fruto de uma escolha fácil, de uma reflexão calma. Foi um ato de desespero, de pura e visceral necessidade. Eu salvei vidas, sim, mas o custo foi a perda de um pedaço de mim. A partir daquele momento, a paz se tornou um luxo que eu não podia mais pagar. Essa é a história de como o diabo me estendeu a mão. E eu, para salvar aqueles que estavam sob minha guarda, fui obrigado a apertá-la. Meu nome é Elias. Agente penitenciário Elias, para ser exato. Por mais de 10 anos, esse título foi a minha identidade, meu propósito. Não sou um homem de holofotes, nem de grandes discursos. Sou um dos tantos que se perde nas sombras dos corredores de concreto. Um guardião de almas esquecidas, tanto as dos presos quanto as nossas próprias. Antes de vir para cá, eu tinha ideais. Acreditava em uma linha clara entre o bem e o mal, na justiça que o sistema deveria aplicar. Eu via meu trabalho como uma missão. Manter a ordem dentro dessas paredes e, mais importante, proteger a sociedade do caos que reside aqui dentro. Mas a prisão é uma besta viva, respirando desespero e violência. Ela te consome, te molda à sua própria imagem. E por mais que você lute para manter seus princípios intactos, ela sempre encontra uma maneira de te testar, de te quebrar. Eu pensava que estava preparado para qualquer coisa que esses muros pudessem me lançar. Vi rebeliões, motins,
a crueldade em sua forma mais pura. Vi homens serem despidos de sua humanidade, tanto os que estavam trancados quanto os que os guardavam. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu naquela noite. Para a escolha que dilacerou minha alma e me fez questionar tudo que eu acreditava ser verdade. Ninguém te prepara para ter que escolher entre um ideal e uma vida. A penitenciária de segurança máxima, a muralha, não é apenas um prédio, é uma entidade, uma besta de concreto e aço que respira dor e desespero. Suas paredes não guardam apenas criminosos, elas guardam segredos, histórias não contadas de brutalidade, de alianças sombrias e de um tipo de desespero que consome a alma. Por fora, pode parecer imponente, uma fortaleza inexpugnável. Por dentro, é um caldeirão borbulhante de tensões, onde a linha entre o controle e o caos é mais fina que um fio de cabelo. Cada corredor a ecoa com o som abafado de gritos distantes, o arrastar monótono de botas de agentes e, às vezes, um silêncio tão pesado que parece sufocar. O cheiro predominante é uma mistura sufocante de desinfetante, suor e um odor metálico persistente que eu aprendi a associar ao medo. A rotina é brutal em sua monotonia. Contagens, revistas, transferências, o ir e vir incessante de detentos e guardas, uma dança macabra que se repete dia após dia, ano após ano. Neste lugar, cada detento é um universo de perigo em potencial. Há os pequenos ladrões, os desesperados, mas também os predadores natos, os chefes de facção, os que controlam as sombras com uma inteligência fria e calculista. Eles não veem as grades como um fim, mas sim como um novo tabuleiro de xadrez onde a moeda de troca é poder, medo e, acima de tudo, sobrevivência. A violência é a língua franca, e a hierarquia, por mais informal que seja, é implacável. Vi homens serem quebrados por dentro, transformados em cascas vazias, ou endurecidos a ponto de se tornarem irreconhecíveis. E o mais aterrorizante é que essa transformação não se restringe apenas aos presos. Nós, os agentes, somos os guardiões dessa fornalha. Vemos o pior da humanidade todos os dias. Nosso trabalho é manter uma ordem precária, uma ilusão de controle que pode se desvanecer em questão de segundos. A paranoia é uma companhia constante. Cada rosto, cada movimento, cada sussurro é analisado em busca de uma ameaça. A adrenalina é uma droga, o cansaço, uma tortura. E a moralidade? Bem, a moralidade aqui é um luxo que poucos podem se dar ao luxo de manter intacta. Os anos dentro da muralha te ensinam que as coisas nem sempre são o que parecem, que há jogos sendo jogados nas sombras e que, às vezes, até mesmo a justiça é uma refém, amarrada e silenciada pelos verdadeiros donos do poder aqui dentro. Naquela noite, a atmosfera da muralha estava ainda mais densa, mais carregada do que o habitual. Havia uma espécie de eletricidade no ar, a quietude antes de uma tempestade. Os sussurros eram mais altos, os olhares mais furtivos. Era como se a própria prisão soubesse que algo estava prestes a explodir. E eu, agente Elias, estava prestes a ser arrastado para o epicentro desse caos, onde tudo que eu acreditava sobre certo e errado seria incinerado. A firme e deep voz de um velho serious man. Em um lugar como a muralha, onde a escuridão é a regra, sempre há um que se destaca. Uma figura que projeta uma sombra ainda maior que as outras. Para nós, agentes, e para os próprios detentos, esse era o arquiteto. Não era seu nome de batismo, mas o apelido que ganhou pelos corredores. Um título sussurrado com uma mistura de medo e respeito. Ele não era o mais forte fisicamente, nem o mais barulhento. Sua arma era a mente. Uma mente fria, calculista, capaz de enxergar padrões onde víamos apenas caos, de tecer teias invisíveis de influência por toda a prisão. Antes de ser transferido para cá, os boatos já o precediam. Ele era conhecido por crimes que a mídia nem ousava detalhar,
atos de uma crueldade tão metódica que beiravam a psicopatia pura. Mas aqui dentro, ele transcendeu o status de mero criminoso. O arquiteto era o cérebro por trás de uma facção crescente, um poder oculto que ditava as regras do submundo carcerário, das pequenas extorsões aos grandes esquemas de contrabando. Ele não precisava gritar, bastava um olhar, um gesto sutil e a mensagem era compreendida, a ordem executada. Vi homens durões, veteranos do crime, tremerem na base quando ele passava. Ele era o tipo de monstro que até outros monstros temiam. Seus olhos, sempre inquietos e perscrutadores, pareciam ver através de você, desvendando seus medos e fraquezas mais íntimos. Poucas vezes o vi sorrir, e quando o fazia, era um sorriso que não alcançava os olhos. Um vislumbre gélido de malevolência que me causava arrepios. Ele não se misturava, preferia observar, planejar. Era como se a muralha fosse o seu próprio tabuleiro de xadrez pessoal, e nós, agentes e detentos, éramos apenas peões em seus jogos macabros. Sua cela, a cela 7, era um ponto de observação estratégico, bem no coração de um dos blocos mais problemáticos. Dali, ele parecia absorver cada fragmento de informação, cada fofoca, cada rivalidade. Havia rumores de que ele tinha informantes em todos os níveis, até mesmo entre nós. Sempre um passo à frente, sempre antecipando movimentos. Era essa capacidade de prever, de manipular, de estar sempre no controle que o tornava tão perigoso. E foi essa mesma capacidade que, para o meu terror, se tornou a chave para a solução de um problema que parecia intransponível. Eu detestava a ideia de estar no mesmo ambiente que ele, de respirar o mesmo ar. Ele apresentava tudo que eu jurara combater. Mas o destino, ou talvez o diabo, tinha outros planos. Eu estava prestes a descobrir que para apagar um incêndio no inferno, às vezes você precisa de alguém que conhece cada labirinto das chamas. E o arquiteto conhecia todos eles. Aquela noite parecia começar como qualquer outra. O zumbido constante das luzes fluorescentes, o eco abafado dos gritos de fundo, o cheiro de metal e desinfetante que impregna tudo em A Muralha. Eu, agente Elias, estava fazendo minha ronda no bloco D, um dos blocos mais voláteis, quando percebi que algo estava terrivelmente errado. Havia uma quietude incomum, uma tensão palpável no ar que não era a rotineira. Era o silêncio antes da tempestade. O tipo de calma que faz o pelo da nuca se arrepiar. Os rumores já vinham se espalhando como uma doença contagiosa há dias. Falava-se de uma rebelião iminente, orquestrada por uma nova facção que buscava tomar o controle do tráfico interno. Ninguém levava a sério até que os primeiros sinais se tornaram inegáveis. A comunicação entre os detentos, os códigos nas pichações, a crescente agressividade nos pátios. Tínhamos a informação de que eles estavam acumulando armas improvisadas, pedaços de vergalhão afiados, cabos de vassoura com bladas, até mesmo meias cheias de sabonetes e pilhas transformadas em porretes mortais. De repente, o rádio no meu cinto chia. Era o capitão Almeida, a voz tensa e urgente. Elias, tem um movimento estranho no bloco B. Recebemos informações de que eles estão tentando tomar a sala de controle da enfermaria. Os médicos e enfermeiros, eles podem ser feitos de reféns. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. A enfermaria. Aquele era o coração da prisão para qualquer emergência. E se caísse nas mãos deles, teríamos um problema de proporções catastróficas. Não apenas pelos reféns, mas pela possibilidade de acesso a medicamentos, instrumentos e até o mais grave, rotas de fuga. A decisão foi tomada rapidamente no centro de comando. Isolar os blocos, tentar negociar e preparar a invasão se necessário. Mas eu sabia, no fundo da minha alma, que a invasão seria um massacre. E no meio daquele pandemônio, uma ideia absurda e repugnante começou a se formar na minha mente. Uma que me levaria diretamente à cela daquele que eu mais temia, o arquiteto. O pavio estava aceso e eu estava prestes a jogar a última carta. Uma carta que custaria minha alma. O alarme da muralha berrava sem cessar, um lamento ensurdecedor que se misturava aos gritos abafados dos reféns e aos urros de violência que vinham do bloco B. A situação na sala de comando era de caos controlado, mas a cada minuto que passava, o controle escorria pelos nossos dedos.
Tentativas de negociação via megafone haviam falhado. As exigências dos amotinados eram irracionais, descabidas, e cada recusa nossa era respondida com mais barulho, mais ameaças, mais intimidação aos profissionais de saúde que agora eram escudos humanos. Nossas câmeras de segurança, em sua maioria, haviam sido inutilizadas pelos presos mais estrategistas. Sim, havia inteligência no caos. O que víamos era fragmentado. Flashes de rostos desesperados, a sombra de armas improvisadas balançando. O capitão Almeida, um veterano com nervos de aço, estava visivelmente abalado. Ele dava ordens, realocava equipes, mas a cada nova informação, o semblante dele ficava mais pálido. A realidade era brutal. Não tínhamos acesso claro à enfermaria. As barricadas que os detentos haviam montado eram robustas, e qualquer tentativa de invasão pelos corredores seria uma carniça fina para os nossos homens e certamente para os reféns. Eu ouvi os rádios, a cacofonia de vozes pedindo reforço, relatando focos de incêndio em outras alas, escaramuças no pátio. A rebelião estava se espalhando e a enfermaria era apenas o epicentro de uma catástrofe maior que se desenhava. Minha mente corria, desesperada por uma solução que não envolvesse derramamento de sangue em massa. Pensei nos meus colegas, nos rostos dos enfermeiros que eu conhecia da rotina, nas suas vidas inocentes penduradas por um fio. A imagem deles, amedrontados, vulneráveis, me apertava o peito de uma forma que a fumaça no ar não conseguia. O tempo estava se esgotando. Sabíamos que se os reforços externos chegassem e uma invasão em grande escala fosse ordenada, haveria baixas inaceitáveis. Não podíamos arriscar a vida de tantos. A via da força parecia inevitável, mas era uma via que levava diretamente a um abismo. A negociação tradicional não surtia efeito. Aqueles presos não queriam conversar, queriam dominar. Eram lobos selvagens, com seus líderes cegos pela sede de poder e anarquia. Estávamos em um impasse total, encurralados, sem cartas para jogar. Apenas a ameaça iminente de um banho de sangue que mancharia a muralha para sempre. Foi nesse momento de desespero absoluto, quando a esperança parecia ter se retirado do nosso vocabulário, que um pensamento perigoso começou a se formar na minha mente. Uma faísca sombra, irracional, mas que prometia uma saída onde não havia nenhuma. Lembrei-me dos sussurros, das lendas urbanas da prisão, da forma como certos detentos exerciam um controle que ia além das grades. E foi então que a imagem do arquiteto, o mestre das sombras, o manipulador de destinos dentro da muralha, surgiu com uma clareza perturbadora. Ele era a última e mais repugnante opção. O único que talvez pudesse ter alguma influência sobre aquele pandemônio. Mas a que custo? Com o bloco B em chamas e os gritos dos reféns ecoando nos alto-falantes da sala de comando, o desespero atingiu seu auge. O capitão Almeida, com o rosto marcado pela tensão, finalmente cedeu. Elias, ele disse, a voz rouca, faça o que for preciso. Qual é a sua ideia? Eu sabia que o que eu ia propor era uma heresia, algo que desafiava cada regra, cada código de ética que eu havia jurado seguir. Mas não havia mais tempo para escrúpulos. As vidas dos reféns pesavam mais do que qualquer juramento. Minha garganta secou quando a frase saiu. Precisamos falar com o arquiteto, capitão. Ele é o único que pode ter alguma influência real sobre esses homens sem derramamento de sangue. Ele é o verdadeiro poder por trás das cortinas nesta prisão. A sala de comando caiu em um silêncio chocado. Os outros agentes me olhavam como se eu tivesse enlouquecido. Você está sugerindo que negociemos com aquele demônio, Elias? Questionou um deles, a voz cheia de repulsa. O capitão Almeida apenas me encarou, seus olhos buscando alguma garantia que nem eu tinha. Mas a situação era tão crítica que a loucura parecia a única rota. Sem outra opção viável, o capitão assentiu, um gesto pesado que parecia carregar o peso de todos os anos de serviço. Fui instruído a me aproximar da cela 7, acompanhado por um agente veterano, Torres, que me olhava com uma mistura de apreensão e curiosidade.
Cada passo em direção à ala de segurança máxima parecia me levar mais fundo em um pântano moral. O ar lá era ainda mais denso, impregnado com a aura de seu ocupante. Chegamos à cela de O Arquiteto. A porta de aço reforçado parecia pulsar com a presença fria do homem lá dentro. Eu pigarreei, tentando encontrar a voz, a compostura que se esperava de um agente. Arquiteto, eu chamei, minha voz soando estranhamente fina. Precisamos conversar. A situação está fora de controle. Houve um silêncio prolongado, pesado, como se ele estivesse ponderando cada sílaba, saboreando o momento de nossa súplica. Então uma voz, calma, quase entediada, ressoou de dentro da cela, carregada de uma inteligência perigosa. Agente Elias, ele disse, usando o meu nome completo, o que me fez gelar. Imaginei que viriam rastejando. Tinha apenas uma questão de tempo até vocês perceberem quem realmente dita as regras aqui dentro. O que desejam? Guardião de um sistema falido. Ele não havia raiva, nem desespero em sua voz. Apenas uma arrogância calculista. Ele já sabia. Ele esperava por isso. Eu expliquei a gravidade da situação. Os reféns, a iminente invasão que resultaria em um massacre. Falei sobre a chance de evitar uma tragédia, sobre a oportunidade de lhe mostrar alguma influência positiva, um gesto de boa vontade. Ele ouvia, em completo silêncio, e eu podia quase sentir o seu sorriso frio do outro lado da porta. Quando terminei, ele respondeu, com a mesma calma perturbadora: eu posso resolver isso. Posso parar a rebelião antes que a primeira gota de sangue caia dos seus amados médicos. Mas, como tudo na vida, agente Elias, há um preço. E o meu preço, eu garanto, é algo que sua alma dificilmente poderá pagar. Naquele momento, ele não estava apenas propondo um acordo. Estava me chamando para uma dança com o diabo. E a melodia seria tocada em meus termos mais sombrios. A voz dele, tão serena e controlada no meio daquela rebelião infernal, era a de um predador que finalmente encurralou sua presa. E eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que eu era a presa. A voz de O Arquiteto, tão calma e gélida, ressoava em meus ouvidos, mesmo depois que o silêncio pesado da cela engoliu suas últimas palavras. Meu preço, agente Elias, é algo que sua alma dificilmente poderá pagar. A frase se repetiu em minha mente, uma tortura particular que se somava ao pandemônio lá fora. Eu estava ali, em frente à cela do homem que personificava o mal mais astuto que já vi, implorando por sua ajuda. A ironia era cruel, a humilhação excruciante. Meu coração batia a um ritmo frenético. Não de medo físico, eu já havia enfrentado dezenas de situações perigosas, mas de uma angústia moral profunda. Cada fibra do meu ser, cada princípio que eu havia cultivado em minha década de serviço, gritava em protesto. Negociar com ele? Fazer um acordo com um monstro? A ideia era repugnante, uma traição a tudo que eu representava como agente da lei. Eu era o guardião, ele o transgressor. Nunca, em meus piores pesadelos, imaginei que nossos papéis poderiam se inverter a esse ponto. As imagens dos reféns, dos enfermeiros e médicos inocentes que conhecia de vista preencheram minha mente. Seus rostos, o terror em seus olhos, a possibilidade real de que, a qualquer momento, o Bloco B se transformasse em um matadouro. Eram vidas reais, carne e osso que dependiam de uma decisão. Uma decisão que, naquele instante, parecia ter apenas duas opções: manter a minha pureza moral e assistir a uma tragédia anunciada, ou sujar minhas mãos em algo abjeto para salvá-los. O capitão Almeida, que aguardava a poucos metros, parecia ler minha luta interna em meu rosto. Ele não precisou dizer uma palavra. Seus olhos suplicavam, refletindo o desespero de quem via suas opções se esgotarem. A força bruta levaria um banho de sangue. A negociação convencional havia falhado. Aquele homem, o arquiteto, era a última e mais terrível cartada. Era a única peça no tabuleiro que poderia virar o jogo,
mas exigia um preço que parecia impossível de se pagar. Minha bússola moral girava loucamente, perdida em um nevoeiro de urgência e repulsa. O que é mais importante, a integridade do agente ou a vida do inocente? Se eu fizesse esse acordo, quem eu me tornaria? Eu continuaria sendo o agente Elias ou seria apenas uma extensão dos horrores que eu jurara combater? A linha entre nós e eles se tornava indistinta, e o pensamento de me tornar cúmplice, mesmo que por uma causa nobre, era uma tortura. Eu senti o peso das chaves em meu cinto, o frio do meu rádio de comunicação. Eles eram símbolos da minha autoridade, da minha responsabilidade, mas naquele momento pareciam ridículos, impotentes contra a influência sombria do homem na cela. Era um teste, não de força física, mas de alma. E eu sabia que, qualquer fosse a minha escolha, ela me marcaria para sempre. A pressão do tempo, os gritos que ainda vinham do bloco B, tudo me empurrava para a beira do precipício. O diabo havia feito a sua proposta, e eu, agente Elias, estava prestes a ouvir os termos da minha condenação. O silêncio do arquiteto após minha explicação, aquele silêncio pensativo e medonho, se estendeu por minutos que pareceram horas. Cada segundo era um martelo batendo na minha têmpora, enquanto os gritos distantes do bloco B me lembravam da urgência. Eu podia sentir a tensão do agente Torres atrás de mim, tão palpável quanto a grade fria da cela. Finalmente, a voz do arquiteto rasgou o ar, e a frieza em suas palavras era mais cortante do que qualquer lâmina improvisada. Meu preço, ele começou, e não havia a menor sombra de negociação em seu tom, apenas a certeza de quem detém o poder absoluto. Não é liberdade, agente Elias. Não é dinheiro, nem regalias. Essas são moedas para os fracos. Meu preço é justiça. Ele fez uma pausa dramática, saboreando cada batida do meu coração acelerado. Não a justiça de vocês que me trancou aqui, mas a minha justiça. Há um homem neste purgatório que me roubou, que traiu minha confiança e, pior, ousou desafiar minha autoridade dentro destas paredes. Ele espalhou mentiras, sabotou meus planos e ele precisa pagar. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A revelação veio como um soco no estômago. O arquiteto não queria um privilégio ou uma fuga. Ele queria vingança. E o alvo de sua ira era César o Corvo Santana, um ex-braço direito que havia se voltado contra ele, formando a facção que agora orquestrava a rebelião. O Corvo era conhecido por sua brutalidade, sua impulsividade. Era ele quem estava no comando da situação na enfermaria, o líder dos amotinados. Você vai me entregar o Corvo, continuou o arquiteto, sua voz agora com uma ponta de malevolência que beirava o prazer. Não morto, não quebrado. Eu quero-o vivo e quero-o trazido até a minha cela. Ele precisa saber quem realmente tem o controle aqui. E depois, ele riu, um som seco e gutural que não tinha nada de humano. Depois, eu o convenço a parar a rebelião e garanto que os seus inocentes sairão ilesos. Se ele não vier, bem, agente Elias, então vocês terão que invadir, e você sabe o que isso significa para seus enfermeiros. A proposta era um monstro em si mesma. O arquiteto estava pedindo que eu, um agente da lei, facilitasse um ato de vingança dentro dos muros da prisão. Estava pedindo que eu entregasse um homem, por mais desprezível que fosse, para ser julgado e punido não pela lei, mas pelas regras cruéis do submundo carcerário, pelas mãos de um psicopata. Era uma troca de vidas inocentes pelas regras da barbárie, e a repugnância que senti foi quase física, um vômito que subia pela minha garganta. Entregar o Corvo significava me tornar um peão no jogo do arquiteto. Significava cruzar uma linha irreversível.
significava pactuar diretamente com o mal que o jurara combater. Mas, por outro lado, se eu recusasse, os gritos que ouvimos se tornariam uma realidade sangrenta. Os rostos dos reféns apareceram novamente em minha mente, sobrepondo-se à imagem odiosa de O Corvo. Era uma escolha entre um dilema moral que destruiria a mim e uma tragédia humana que destruiria a muitos. O arquiteto não me deu tempo de responder. Ele sabia que eu estava encurralado, que a pressão sobre minhas costas era esmagadora. Ele apenas disse: "A decisão é sua, agente Elias. O sangue deles ou a minha justiça. Pense rápido, o tempo se esgota e o inferno está apenas começando a se aquecer." O ar na cela de O Arquiteto parecia ainda mais pesado depois que ele proferiu sua condição. O sangue deles ou a minha justiça. A voz dele ecoava na minha mente, misturada aos gritos distantes que vinham da enfermaria. Meus joelhos quase cederam. Aquele não era apenas um ultimato. Era um convite para o abismo. Eu, agente Elias, um homem que sempre viveu sob a luz da lei, estava sendo forçado a considerar uma barganha com a escuridão mais profunda que a muralha já abrigou. O agente Torres, ao meu lado, permanecia em silêncio. Ele não precisava falar. Seus olhos, fixos em mim, expressavam a mesma agonia e a terrível esperança. Ele sabia o que estava em jogo. A cada segundo que eu hesitava, a vida dos reféns se tornava mais precária. Eu imaginei os detentos da rebelião, cegos pela raiva e pelo desejo de poder, sobre os médicos e enfermeiros, pessoas que estavam ali para ajudar, não para serem peças em um jogo de morte. A decisão não foi uma escolha, foi uma rendição. Não houve heroísmo naquele momento, nenhuma bravura, apenas o desespero mais puro e a sensação de estar sem saída, encurralado entre a rocha e um lugar ainda mais duro. O peso de cada vida que eu poderia salvar pesava infinitamente mais do que qualquer ideal que eu pudesse ter. Minha consciência gritava em protesto, minha alma se contorcia em agonia, mas a realidade nua e crua de vidas inocentes em perigo suplantou toda a moralidade. Fechei os olhos por um instante, buscando alguma força, alguma luz, mas só encontrei escuridão. Então abri-os novamente e encarei a escuridão da cela de O Arquiteto. "O que você quer dele?" perguntei, minha voz rouca, quase um sussurro. Não era uma pergunta de negociação, mas de confirmação. Eu já sabia a resposta, mas precisava verbalizá-la, dar forma ao horror que estava prestes a se concretizar. Ele queria o corvo vivo e queria que eu o levasse até ele. O arquiteto soltou um som que poderia ser um sorriso satisfeito. "Quero que ele aprenda o significado de traição, agente, e que o resto da muralha veja que quem manda aqui não é o seu distintivo." Havia uma frieza tão absoluta na voz dele que me gelou até os ossos. Não havia ódio, apenas a frieza de um estrategista. Ele não queria apenas punir. Ele queria dar um exemplo, consolidar seu poder de forma brutal e inquestionável. Voltei-me para o rádio, minha mão tremendo ao levá-lo à boca. "Capitão", eu disse, a voz vacilante, "ele tem uma condição. Ele quer que entreguemos César, o Corvo Santana, a ele. Em troca, ele garante o fim da rebelião e a segurança dos reféns." Houve um silêncio chocado do outro lado da linha, seguido de murmúrios. Eu podia imaginar os rostos dos outros agentes na sala de comando, a repulsa em seus olhares. Mas o capitão Almeida, após uma pausa que pareceu uma eternidade, respondeu, a voz carregada de resignação: "Faça, Elias. Salve as vidas." Aquela ordem me quebrou. Não era uma absolvição, mas uma condenação compartilhada. Naquele momento, eu não estava apenas apertando a mão de O Arquiteto. Eu estava puxando todo o sistema, toda a ética da instituição para a escuridão comigo. Não foi um ato de coragem.
mas de desespero. Um homem encurralado, fazendo a única coisa possível para evitar o massacre. Eu cruzei a linha. E lá no fundo, sabia que nunca mais poderia voltar. Com a ordem do capitão Almeida ecoando no rádio e a voz fria de O Arquiteto ainda no ar, não havia tempo para hesitar. A decisão estava tomada e agora era preciso executar o impensável. Senti um nó no estômago, mas uma estranha calma também me invadiu. A calma desesperadora de quem não tem mais para onde fugir. Comecei a dar as instruções. O agente Torres, visivelmente abalado, mas profissional, acionou os outros agentes. Era uma operação que tinha que ser rápida e, acima de tudo, discreta o suficiente para não alarmar os demais detentos ou a própria facção de O Corvo antes do tempo. Nossa primeira tarefa era localizar O Corvo. Ele estava no epicentro da rebelião, no Bloco B, liderando a tomada da enfermaria. Usando os poucos monitores de segurança que ainda funcionavam e a inteligência de agentes infiltrados que se comunicavam por sinais sutis, conseguimos rastrear seus movimentos. O Corvo era um indivíduo impulsivo, mas estrategista. Ele se sentia invencível ali, em meio ao caos que havia ajudado a criar. A parte mais delicada do plano envolvia uma manobra de distração. Enquanto a maioria dos agentes se concentrava em conter os focos de rebelião em outras alas e fingir uma tentativa de invasão no Bloco B, pela entrada principal, uma pequena equipe, incluindo eu e Torres, faria uma incursão por uma rota de serviço menos óbvia, pelos túneis de manutenção sob a prisão. O objetivo? Isolar o Corvo de seu grupo sem alardes excessivos, para que os reféns não se tornassem um sacrifício instantâneo. O plano era insano, mas a situação ainda mais. Adentramos os túneis úmidos e escuros, o cheiro de mofo e esgoto misturado com a fumaça que vinha de cima. O som da rebelião era abafado ali, mas o tremor da estrutura da prisão sob nossos pés era constante. Encontramos o Corvo na sala de espera da enfermaria, gesticulando para seus homens, a adrenalina à flor da pele. Ele tinha uma faca improvisada em mãos, e os médicos e enfermeiros estavam encurralados, seus olhos cheios de terror. A ação foi brutal e cirúrgica. 2 dos nossos homens, usando gás lacrimogênio furtivamente, criaram uma breve abertura, desorientando os detentos próximos. Eu e Torres avançamos sobre o Corvo com velocidade e precisão. Ele era forte, animalesco, e resistiu com a fúria de um tigre encurralado. Mas estávamos preparados. Com um golpe certeiro na nuca, Torres o nocauteou antes que ele pudesse gritar ou alertar seus comparsas. A tensão foi palpável. Eu senti o olhar dos reféns sobre nós, uma mistura de esperança e confusão. Arrastamos o Corvo inconsciente pelos túneis em uma corrida contra o tempo. Cada sombra parecia abrigar um perigo. Cada ruído nos fazia prender a respiração. A missão era clara: levá-lo à cela 7, ao encontro de seu predador. A imagem daquele Corvo inerte, a ser entregue como uma oferenda, era grotesca. Eu me sentia um coveiro carregando um corpo, não um agente da lei cumprindo o dever. A ética estava em frangalhos, despedaçada sob o peso da urgência e da vida dos inocentes. Chegamos à cela 7. Abri a pequena portinhola na porta de aço e vi os olhos de O Arquiteto brilharem na penumbra. Não havia surpresa em seu rosto, apenas uma confirmação silenciosa, um reconhecimento de que seu plano havia funcionado. Arrancamos o Corvo para dentro da cela, jogando-o sem cerimônia no chão imundo. O arquiteto não fez um único movimento para tocá-lo. Apenas o encarou, um sorriso lento e macabro se formando em seus lábios, um sorriso de vitória que não emitia som, mas falava volumes. Sua voz preencheu o espaço confinado, agora sem pressa, quase reverente.
bem-vindo de volta ao meu domínio. Corvo, você voou muito alto. Agora é hora de aprender que nesta muralha só há um arquiteto. A mensagem era clara, gelada e brutal. Ele não precisava de violência física imediata. Aquele olhar, aquela voz, o terror no rosto do corvo que agora começava a despertar, tudo aquilo era mais eficaz do que qualquer tortura. O arquiteto já havia vencido, e eu, agente Elias, era agora seu cúmplice silencioso, amarrado por um fio invisível à sua teia. Assim que a porta da cela 7 se fechou atrás de o corvo e de nós, o silêncio que se seguiu foi quase mais assustador do que o pandemônio que havíamos deixado para trás. Não havia gritos, nem alardes. A voz de o arquiteto, baixa e gélida, começou a ressoar lá dentro, e eu sabia que a justiça dele estava sendo servida. Mas, do lado de fora, a prisão começou a se acalmar de uma forma estranha. Quase que, por magia, os focos de rebelião que ainda persistiam em outras alas foram diminuindo. Os presos que antes urravam e quebravam tudo, agora se recolhiam para suas celas como se um interruptor invisível tivesse sido desligado. Em poucos minutos, o rádio no meu cinto chiava com a voz surpreendentemente calma do capitão Almeida. A rebelião está contida, Elias. Os amotinados no bloco B recuaram. Os reféns estão seguros. A notícia me atingiu como uma onda de alívio puro, tão intenso que quase me fez cair de joelhos. Eles estavam seguros, os médicos, os enfermeiros, as vidas que eu havia prometido proteger estavam salvas. Mas o alívio veio acompanhado de uma náusea profunda, um gosto amargo e metálico na boca. A muralha estava em silêncio, mas a tempestade em mim apenas começava. Retornamos à sala de comando. O ambiente ali era uma mistura complexa de exaustão, alívio e uma estranha apreensão. Os outros agentes nos olhavam, a mim e a Torres, com uma mistura de respeito pela nossa coragem e uma curiosidade velada. Ninguém fez perguntas explícitas sobre como a rebelião havia cessado tão abruptamente, ou sobre o paradeiro de O Corvo. Eles não precisavam. O ar estava carregado de um conhecimento tácito, uma sombra de compreensão do que havia sido feito para alcançar aquela paz forçada. As vidas estavam salvas, mas a um custo que pairava sobre todos nós como uma nuvem escura. O capitão Almeida se aproximou, seus olhos fixos nos meus. "Bom trabalho, Elias", ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Não havia alegria em sua voz, apenas uma resignação cansada. "Você fez o que era preciso." A frase que deveria ser um consolo soou como uma condenação. Eu sabia que ele entendia, que ele também, como eu, havia tocado no impensável, para evitar uma tragédia maior. Não houve tapinhas nas costas nem celebração, apenas um aceno de cabeça mudo, um reconhecimento de que todos havíamos sido manchados por aquela noite. A imagem de O Corvo sendo arrastado para a cela de o arquiteto, a expressão de terror em seus olhos ao ver quem o aguardava, estava gravada a ferro e fogo na minha memória. Eu havia entregado um homem para ser julgado por um código que não era o nosso, por um tipo de justiça que eu desprezava. E a ironia era que, ao fazer isso, eu havia salvado outras vidas. O contraste era brutal. A imagem dos reféns em segurança versus a imagem do horror na cela 7. A adrenalina começou a baixar, dando lugar a uma exaustão que pesava sobre os meus ossos. Eu sentia meu uniforme grudar no corpo, sujo de poeira e talvez de algo mais. A muralha havia voltado à sua rotina de opressão silenciosa, mas eu sabia que para mim nada jamais seria o mesmo. Eu havia cruzado uma linha e o preço dessa travessia eu pressentia que seria cobrado, não em dinheiro nem castigo, mas em cada noite sem sono, em cada sombra que eu veria nos cantos dos corredores e em cada questionamento sobre quem eu havia me tornado. A calma aparente que se seguiu à rebelião era uma ilusão. Para a administração e o público,
A crise havia sido resolvida com maestria e sem baixas. Uma vitória silenciosa da ordem. Para mim, agente Elias, e para alguns poucos que estavam na sala de comando, aquela vitória tinha o sabor amargo da derrota moral. O capitão Almeida havia me dado a ordem final, sim, mas o peso da decisão, a mancha na alma, era minha e apenas minha. E o pior, eu podia sentir os olhos dos outros agentes sobre mim. Não havia acusações diretas, nem sussurros audíveis. O que havia era algo muito mais sutil e penetrante. Os olhares. Nos dias que se seguiram, eu percebia os olhares dos meus colegas. Alguns eram de respeito, talvez até de admiração pela coragem de ter enfrentado a situação. Outros de curiosidade velada, como se tentassem decifrar o que realmente havia acontecido. Mas os mais difíceis de suportar eram os olhares dos veteranos, aqueles que, como eu, já tinham visto demais em A Muralha. Eles não precisavam de explicações. A experiência lhes dava uma intuição aguçada para o que era extraoficial. Eles sabiam que algo podre havia acontecido nos bastidores daquela vitória. Eu me sentia isolado, como se uma parede invisível tivesse se erguido entre mim e o resto da equipe. As brincadeiras no vestiário pareciam distantes. As conversas sobre a rotina de trabalho soavam ocas. Eu me tornei um fantasma em meu próprio ambiente de trabalho. Tentava agir normalmente, cumprir minhas funções com a mesma dedicação de sempre, mas o peso do segredo era sufocante. Cada vez que um colega perguntava casualmente sobre a noite da rebelião, meu corpo ficava tenso. As mentiras de omissão se empilhavam e a paranoia começava a se instalar. Pior do que a desconfiança externa era a autodesconfiança. Eu me olhava no espelho e via um estranho. O homem que antes acreditava inabalavelmente na lei e na justiça havia sido forçado a quebrar ambas para salvar vidas. Eu havia feito um pacto com o mal, e embora as razões fossem as mais nobres, o ato em si me corroía. Minha bússola moral estava descalibrada, girando sem direção. Comecei a questionar cada decisão, cada ordem, cada interação. Se eu fui capaz de fazer aquilo, o que mais eu seria capaz de fazer? Onde estava a linha que eu não cruzaria? Eu tentava me convencer de que havia sido a única escolha, que vidas foram salvas, que o preço era necessário. Mas a voz de O Arquiteto, com sua calma diabólica, ecoava sempre que eu tentava racionalizar. A sensação de ter sido manipulado por ele, de ter dançado em sua teia, me deixava em um estado de constante alerta. Eu não confiava mais nos detentos, claro, mas comecei a desconfiar do próprio sistema. E o mais aterrorizante, de mim mesmo. A vitória daquela noite não trouxe paz, trouxe apenas um novo tipo de prisão, a da minha própria consciência. A confiança em mim mesmo havia sido a primeira vítima do acordo, e eu sabia que nunca mais a recuperaria. A paz precária que se instalou em A Muralha após a rebelião era uma trégua frágil, sustentada por um fio invisível que, para mim, estava diretamente conectado à cela 7. O arquiteto havia cumprido sua parte do acordo, a rebelião cessou, os reféns foram libertados ilesos. Mas a sensação de dívida, de ter pactuado com o mal, não diminuiu. Pelo contrário, ela se intensificou, transformando-se em uma sombra constante, um parasita que se alimentava da minha tranquilidade. O arquiteto não era um tolo, ele sabia que o acordo não era apenas sobre o corvo, era sobre poder, sobre o domínio psicológico. E ele não perdeu tempo em me lembrar da minha dívida. Não eram demandas óbvias ou ameaças explícitas que pudessem ser registradas. Eram sutilezas, cobranças veladas que só eu e ele poderíamos decifrar. Pequenos gestos, olhares calculistas durante as rondas, um sorriso enigmático quando nossos caminhos se cruzavam. Cada um desses atos era um lembrete. Você me deve, agente Elias. Você apertou a minha mão. Começou com pedidos indiretos. Um livro específico na biblioteca da prisão que ele sugeria que eu procurasse. Ou uma sugestão sobre qual detento eu deveria ficar de olho, o que invariavelmente o beneficiava de alguma forma em seus jogos internos de poder. Nunca algo que pudesse me incriminar diretamente,
mas sempre o suficiente para me fazer questionar minha própria integridade. Eu me via cumprindo essas sugestões com um nó na garganta, sentindo-me um peão em seu tabuleiro, ainda que um peão que estava lá para manter a ordem. Havia uma vez em particular. Uma noite, durante minha ronda, ele me chamou na cela. Agente Elias, sua voz baixa e rouca como sempre. Parece que o detento do Bloco C, o Mão Leve, está criando problemas para um de meus associados. Uma pequena conversa o colocaria de volta nos eixos, não acha? Não era uma ordem, era uma insinuação. Eu sabia exatamente o que ele queria, que usasse minha autoridade para intimidar um preso que estava atrapalhando seus negócios, ou talvez até para realocá-lo para uma ala mais perigosa. Eu hesitei, e ele sorriu. Lembre-se dos enfermeiros, Elias. Eles dormem em suas camas hoje por causa da nossa colaboração. Aquele lembrete foi um golpe. Eu executei a conversa. A humilhação foi excruciante. Essas cobranças eram um veneno lento. Elas me mantinham em um estado constante de alerta e paranoia. Eu me perguntava se outros agentes notavam, se desconfiavam da minha colaboração incomum com um dos detentos mais perigosos da muralha. A imagem que eu havia construído de mim mesmo, de um agente incorruptível, estava se desfazendo, camada por camada, sob a pressão de um arquiteto. Eu me sentia sujo, comprometido. A cada vez que eu cedia a uma de suas sugestões, era como se uma parte da minha alma se esvaísse. O arquiteto não era burro. Ele sabia que não podia me pedir algo tão flagrante que me levaria à queda. Seu jogo era mais sutil, mais psicológico. Ele queria que eu me afogasse na minha própria culpa, que eu me sentisse preso por minhas próprias mãos. E, de fato, eu me sentia mais preso do que qualquer um dos detentos da muralha. Eles tinham as gredas, eu tinha a sombra dele dançando comigo em cada corredor, em cada momento de silêncio, lembrando-me do preço que eu havia pago para salvar a vida de outros. A liberdade alheia custou a minha. E essa era a verdade mais cruel que a muralha havia me ensinado. A sombra de O Arquiteto não era apenas uma figura que me seguia pelos corredores da muralha. Ela havia se infiltrado em mim, instalando-se no que eu achava ser meu âmago. O impacto psicológico daquele acordo se manifestava de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. O cansaço físico era constante, sim, resultado das rondas, da tensão inerente ao trabalho. Mas era a exaustão mental que me consumia, uma fadiga profunda que nem o sono trazia alívio. Os pesadelos se tornaram uma rotina macabra. Eu revivia a noite da rebelião em detalhes vívidos. Os gritos dos reféns, o cheiro de fumaça, a visão do corpo inerte de Eu Corvo sendo arrastado. Mas a parte mais aterrorizante era do meu próprio reflexo na escuridão da cela de O Arquiteto, com um sorriso distorcido que eu não reconhecia. Acordava suando frio, o coração martelando no peito. A sensação de que as grades da prisão haviam se estendido para dentro do meu quarto, me prendendo mesmo em casa. A paranoia se tornou uma companhia constante. Cada olhar de um detento, cada sussurro abafado em um corredor, cada conversa interrompida por um colega me fazia questionar. Será que eles sabiam? Será que o arquiteto havia espalhado rumores sobre nosso acordo? Eu me sentia como um alvo, não apenas para os presos, mas para a própria instituição se a verdade viesse à tona. Minha mente estava em um estado de alerta permanente, buscando sinais de que eu estava sendo investigado, de que a corda estava prestes a arrebentar. A confiança, um pilar fundamental para qualquer agente penitenciário, desmoronou. Eu já não confiava plenamente em meus colegas, não por malícia deles, mas pela minha própria culpa que me tornava defensivo. Eu me tornei mais recluso, evitando conversas descontraídas, fechando-me em uma bolha de isolamento. Era mais fácil fingir que estava tudo bem, do que arriscar que alguém percebesse a rachadura que se abria na minha fachada.
E a cada dia, a desconfiança em mim mesmo crescia. As decisões que eu tomava, as ordens que cumpria, tudo era filtrado pela lente daquele acordo sombrio. Eu me via preso em um ciclo vicioso de culpa e justificação. Tentava me convencer de que havia feito a coisa certa, que as vidas salvas eram a prova. Mas a verdade é que, ao salvar aquelas vidas, eu havia comprometido a minha. O agente Elias, que entrou na muralha, aquele com ideais e um senso de dever inabalável, havia morrido na cela 7, substituído por uma versão mais sombria, mais cínica, mais fragmentada de si mesmo. Eu vi os sinais nos meus próprios olhos no espelho. Olheiras profundas, um brilho de exaustão e uma sombra de amargura que antes não existia. O trabalho, que antes era uma missão, tornou-se um fardo insuportável. Cada turno era uma batalha para manter a compostura, para não deixar a exaustão moral transparecer. Eu me sentia um ator em um palco, interpretando o papel de um agente funcional, enquanto por dentro eu estava em ruínas. Aquele acordo não me custou apenas a paz. Ele me roubou a inocência, a crença na simplicidade do bem e do mal. Eu salvei vidas, sim, mas perdi um pedaço insubstituível de mim mesmo no processo. E em um lugar como a muralha, onde a alma já é posta à prova a cada segundo, essa perda é o preço mais alto que se pode pagar. Depois daquela noite, o silêncio se tornou meu cúmplice mais constante e, ao mesmo tempo, meu maior algoz. O segredo do acordo do diabo era um fardo pesado, um nó apertado em minha garganta que jamais poderia ser desfeito. Eu sabia que a verdade, se revelada, não apenas destruiria minha carreira e minha reputação, mas também lançaria uma sombra irreparável sobre a já frágil moralidade da instituição. Como um agente poderia ser confiável se tivesse pactuado com o próprio diabo para manter a ordem? A decisão de manter o sigilo não foi imposta por ninguém. Ela nasceu da própria natureza abjeta do ato. Como eu poderia olhar para meus colegas, para o capitão Almeida, que em seu desespero havia me dado carta branca, e contar que, para salvar vidas, eu havia entregado um homem ao seu predador, subvertendo toda e qualquer noção de justiça? A vergonha era um veneno lento, corroendo minha capacidade de me relacionar, de ser verdadeiramente honesto com qualquer um. Cada vez que os jornais locais elogiavam a eficiência e bravura dos agentes na contenção da rebelião, eu sentia um gosto amargo na boca. Era uma farsa, uma máscara de heroísmo, que escondia um pacto sombrio. Eu me via como um impostor, um lobo em pele de cordeiro, ou talvez um cordeiro que havia sido forçado a agir como lobo. A solidão que veio com esse segredo era esmagadora. Não havia ninguém com quem eu pudesse realmente compartilhar o peso daquela noite. Nem mesmo em casa, com a família, eu podia baixar a guarda. A mentira, por mais necessária que fosse, me separava do mundo real. Pior ainda era o efeito sobre o meu trabalho. Como eu poderia aplicar as regras, exigir disciplina e moralidade dos detentos, quando eu mesmo havia quebrado a mais fundamental das regras? Eu me via diante de presos, impondo a lei, enquanto um sussurro interno me lembrava da minha própria transgressão. Essa hipocrisia silenciosa era uma tortura diária. Eu sabia que para o arquiteto eu era um elo, uma ferramenta útil. E para mim, ele era o lembrete vivo e constante do meu próprio ponto de ruptura. A presença dele na muralha era um lembrete físico do meu segredo mais sombrio. Houve momentos em que a vontade de confessar, de desabafar o peso que me sufocava, era quase insuportável. Mas o medo das consequências, não apenas para mim, mas para a percepção da instituição e a segurança de outros agentes, sempre me impedia. A muralha tinha seus próprios segredos, suas próprias sombras que a mantinham de pé. E o meu segredo era mais um tijolo nesse muro de silêncio. Eu havia trocado uma ameaça imediata por uma prisão perpétua em minha própria mente, uma cela de culpa e arrependimento, da qual não havia grades para me libertar.
Assim, eu continuei minha rotina. O mesmo agente Elias por fora, mas uma alma fragmentada por dentro. A cada dia que passava, o segredo se enraizava mais fundo, tornando-se parte integrante de quem eu era. Ele não era apenas algo que eu escondia, ele se tornou algo que me definia. Uma cicatriz invisível que me lembrava constantemente da noite, em que, para salvar a vida de outros, eu condenei a minha própria paz e integridade. E no silêncio da noite, eu ouvia os ecos daquele acordo, uma sinfonia macabra que só eu podia escutar. Aquele acordo com o arquiteto, aquela noite de terror e escolhas impossíveis, me deixou com uma cicatriz profunda que nenhuma década de serviço poderia ter preparado. A lição mais amarga que a muralha me ensinou não foi sobre a brutalidade dos homens trancados ali, mas sobre a fragilidade da moralidade em face do desespero. Eu, agente Elias, sempre acreditei que havia um lado certo e um lado errado em tudo. A prisão, porém, me forçou a entender que existe uma zona cinzenta, um limbo, onde as regras se dissolvem e a sobrevivência dita a lei. Aprendi que, em certas circunstâncias extremas, o bem pode exigir atos que, em qualquer outra situação, seriam considerados o mais puro mal. Salvar vidas inocentes me custou a alma. E a ironia cruel é que, se eu tivesse mantido minha pureza, se tivesse recusado o acordo, as mesmas vidas que eu agora questionava ter salvo teriam sido perdidas. Essa é a verdade perturbadora que me assombra. Eu fiz algo abjeto, mas que resultou em um bem maior. O dilema não é se eu agi certo ou errado, mas se o certo pode às vezes ser feito através de meios tão terríveis. A muralha, com sua rotina implacável e sua escuridão inerente, desnudou a ilusão de controle que eu pensava ter. Percebi que o sistema, por mais robusto que pareça, é falho. Ele não foi feito para lidar com a malevolência pura e calculista de mentes como a de um arquiteto. Ele se dobra, se rompe e, em momentos de crise, exige que seus próprios guardiões sujem as mãos em águas turvas para manter a frágil ordem. Eu era uma engrenagem, sim, mas uma engrenagem que teve que se lubrificar com a sujeira para não emperrar de vez. Essa experiência me fez ver o mal de uma forma diferente. Não é apenas a violência explícita, os crimes brutais, é também a manipulação, o controle psicológico, a capacidade de corromper a alma de quem tenta se opor. O arquiteto não precisou me ameaçar fisicamente para me subjugar. Ele usou minha própria bússola moral contra mim, meu desejo de proteger os inocentes. E essa é a forma mais insidiosa do mal, aquela que te obriga a se tornar parte dele para lutar contra ele. A aceitação dessa verdade foi um processo lento e doloroso. Noites em claro, questionamentos incessantes, a sensação de que algo dentro de mim havia morrido. Eu não era mais o Elias que entrava na muralha 10 anos atrás, cheio de ideais. Agora, eu era um homem marcado, um sobrevivente de uma guerra interna, com cicatrizes que só eu podia ver. Eu havia olhado para o abismo, e o abismo havia olhado de volta, deixando uma parte da escuridão em mim. A lição é amarga, mas inegável. Em um lugar como a penitenciária à muralha, onde a vida e a morte dançam lado a lado em um tango sombrio, às vezes a única maneira de salvar vidas é sacrificando uma parte de si mesmo. Não há vitória gloriosa, apenas a sobrevivência a qualquer custo. E esse custo, eu aprendi que não é pago com dinheiro, mas com pedaços da sua alma. O acordo com o diabo me deu uma perspectiva sombria sobre a natureza humana e a verdadeira face da justiça em seus momentos mais desesperadores. Mais de uma década se passou desde aquela noite na muralha. E a memória do acordo com o arquiteto não diminuiu. Ela se integrou ao meu ser, tornou-se parte indissociável de quem sou. Aquele aperto de mão com a escuridão não foi um evento isolado, mas o ponto de inflexão de uma vida.
Hoje eu convivo com o diabo que se instalou em minha alma, não como um inimigo externo, mas como uma cicatriz invisível que me lembra constantemente do preço da sobrevivência. A aceitação veio com o tempo, e com ela, uma resignação amarga. Entendi que não há como apagar o que foi feito. Posso tentar justificar, racionalizar, me convencer de que era a única opção para salvar vidas inocentes, e de fato era. Mas a mancha permanece. É como uma tatuagem no espírito, algo que não se vê por fora, mas que se sente a cada batida do coração. Cada vez que fecho os olhos, as cenas daquela noite se repetem. Os gritos, a fumaça, o olhar de o arquiteto. E o mais perturbador é que, por vezes, sinto um eco da sua frieza em mim, uma capacidade de distanciamento que antes eu não possuía. Minha vida pessoal também sentiu o impacto. Tornei-me mais introspectivo, menos propenso a compartilhar os fardos do dia a dia. Como explicar a quem não vive a realidade da muralha que para salvar o bem precisei fazer o mal? A honestidade plena tornou-se um luxo que eu não podia mais me permitir. E isso criou uma distância, uma solidão sutil, mesmo entre aqueles que amam. Há um Elias que vive por fora e um Elias que se esconde em um lugar secreto, guardado por grades de culpa e segredo. A confiança, especialmente a que tenho nos sistemas e nas regras, foi abalada para sempre. Vejo as notícias sobre justiça e moralidade com um cinismo que antes eu não tinha. Eu sei que há portas fechadas, acordos silenciosos e sombras que operam nos bastidores de cada vitória. E essa consciência, embora me torne mais perspicaz, também me torna mais solitário. É um peso que se carrega sozinho, uma verdade que não pode ser dita em voz alta. O arquiteto ainda está na muralha. Nossos caminhos se cruzam e em seus olhos sempre há um brilho de reconhecimento, um lembrete silencioso da nossa colaboração. Ele não precisa me cobrar mais. A própria existência dele é um lembrete constante da minha dívida. Ele é a encarnação do meu erro, do meu ponto de ruptura e do sacrifício que eu fiz. E, de certa forma, essa convivência se tornou parte da minha penitência. A cicatriz é a prova de que eu sobrevivi àquela noite, de que vidas foram salvas, mas também a prova de que uma parte de mim morreu no processo. O acordo não acabou quando a rebelião cessou, ele se tornou parte da minha existência. É a lembrança de que no inferno, às vezes você precisa apertar a mão do demônio para ter uma chance de ver o sol novamente. E essa é a minha verdade, a minha condenação, o meu legado invisível da muralha. Você ouviu minha história, a confissão do agente Elias. Uma década se passou e o eco daquela noite na penitenciária à muralha ainda ressoa em cada canto da minha alma. Eu lhe contei sobre o arquiteto, sobre o preço da sua justiça e sobre a escuridão que tive que abraçar para salvar inocentes. Você viu o custo, as cicatrizes invisíveis que carrego, a perda da minha própria paz. Eu não busco absolvição nem perdão, apenas a compreensão de que, às vezes, em lugares como a muralha, não existem escolhas certas, apenas as menos piores. E é aqui que minha história se encontra com a sua reflexão. Agora, eu lanço a pergunta diretamente para você, que me ouviu até o fim, que se permitiu mergulhar no meu inferno particular. Se você estivesse na minha pele, o que teria feito? Imagine-se lá, na sala de comando, os alarmes berrando, a fumaça invadindo os corredores, os gritos dos reféns, médicos e enfermeiros, pessoas que estavam ali para curar, não para serem vítimas, ecoando nos seus ouvidos. Você tem uma equipe, sim, mas sabe que qualquer tentativa de invasão resultaria em um banho de sangue, em mortes que pesariam para sempre na sua consciência. A negociação tradicional falhou. As opções se esgotaram. Resta apenas uma saída. A mais repugnante, a mais impensável, pactuar com o homem mais perigoso da prisão. O mestre das sombras
aquele que orquestrou tantos males. Ele oferece a solução, a paz, a vida dos reféns. Mas o preço é a sua alma, sua integridade, sua crença no que é certo. Você entregaria um criminoso a outro, mesmo que esse outro fosse o responsável por cessar o caos? Você se curvaria à chantagem, à manipulação para evitar uma tragédia ainda maior? Ou você manteria seus princípios intocáveis, assistindo de braços cruzados enquanto vidas inocentes são ceifadas, em nome de uma pureza moral que, naquele momento, se tornaria irrelevante? Não há respostas certas, eu sei. Não há um manual que te ensine a agir quando o bem e o mal se misturam em um turbilhão indistinto. O peso dessa decisão é algo que carregarei para sempre. A certeza de ter cruzado uma linha que jamais pensei em transpor. Eu fiz minha escolha. Uma escolha que salvou vidas, mas me custou a paz. Agora a pergunta está com você. Até onde você iria para salvar inocentes, mesmo que isso significasse se curvar ao diabo e se tornar parte da própria escuridão que você jurou combater? A muralha me ensinou que o inferno não é um lugar, mas uma escolha. E às vezes, para sobreviver a ele, você precisa se tornar um pouco infernal também. Pense nisso.